Desde o início da guerra no Irã, apenas o Estreito de Hormuz dominou as manchetes globais. Apesar da importância dessa história, ela não é o único acontecimento marítimo relevante agora. Na verdade, há uma história que vem se desenvolvendo silenciosamente no Mar da China Oriental que é igualmente importante, se não mais. Veja bem, em 13 de março, a agência AFP divulgou o resultado de uma investigação recente. Desde o dia de Natal de 2025, milhares de embarcações de pesca chinesas se reuniram em formações geométricas no Mar da China Oriental. Ações coordenadas, que especialistas veem como parte dos preparativos de Pequim para possível crise ou conflito regional. Jason Wang, diretor de operações da Engine Space, que analisa imagens de satélite e dados de sinais de navios, disse à AFP que ele podia perceber. Algo incomum ocorreu quando milhares de barcos de pesca se alinharam em duas linhas paralelas em L invertido, cada uma com cerca de 400 quilômetros. As embarcações, a apenas 500 metros de distância, ficaram cerca de 30 horas sob ventos quase de vendaval e então se dispersaram. Citando-o aqui, algo não parecia certo para mim, pois na natureza raramente vemos linhas retas. Já vimos cerca de 200, 300, até 1000 barcos de pesca chineses se reunirem, mas qualquer coisa acima de 1000 eu achei incomum. Fim da citação. E Wang não foi o único que ficou alarmado. Jennifer Parker, ex-oficial da Marinha Australiana, disse à AFP que nunca viu barcos de pesca tão próximos. Talvez seja só onde estão os peixes bons, pessoal. Então, diante de tudo isso, o Mar da China Oriental merece uma análise mais detalhada. O que está acontecendo lá deveria preocupar, bem, todo mundo. Antes de seguirmos com o vídeo, ele é patrocinado pela AG OneSpring. Só estava vendo se estava do lado certo. Por outro lado, você pode ver todas as vitaminas e minerais fantásticos que estão dentro, apoiando a sua vida. A primavera é uma daquelas épocas em que as rotinas começam a mudar. Talvez sua rotina tenha mudado, talvez esteja passando mais tempo ao ar livre, o que seria bom, ou tentando reajustar hábitos. Mas uma coisa que eu mantenho consistente, e que acho que você também pode manter consistente, é o AG1. AG1 é uma bebida diária que combina vitaminas, minerais, probióticos e outros nutrientes em uma única dose. Em vez de ficar tomando vários suplementos diferentes todo dia, você só mistura com água, agita e pronto, está pronto para começar o dia. Mesmo com mudanças na rotina, sempre tomo AG1 pela manhã. Se quiser testar, o AG1 está com oferta especial ao acessar o Drink AG1. Ao assinar pela primeira vez pelo link com /Warfronts, você ganha um kit de amostras AG1 e um frasco gratuito de vitamina D3 com K2 no kit de boas-vindas, que tem um valor em dinheiro, o que é ótimo. Novamente, acesse drinkagum.com/warfronts. Agora, voltando ao vídeo de hoje. Um 1,5 milhão, esse é o número de navios que transitam pelo Mar do Sul da China todos os anos. E de acordo com Joe Wilkins, Futurismo, a atividade deles costuma ser caótica, gerando perfis de GPS parecidos com gráficos de dispersão, não de linha organizada. Ao contrário, os padrões dos navios chineses são mais semelhantes a constelações, o que chamou a atenção dos observadores regionais. E Pequim não fez isso apenas uma vez. De acordo com o The New York Times, no dia 11 de janeiro, os navios formaram uma formação retangular tão densa que alguns cargueiros precisaram desviar ou zigue-zaguear para passar. Eles repetiram isso em março, quando Wang disse à AFP que cerca de 1.200 barcos se reuniram em duas linhas paralelas, mais a leste dos eventos de janeiro e dezembro. Eles mantiveram suas posições por cerca de 30 horas. Agora, a grande questão é, por quê? Para responder, é preciso citar um fato muito importante. Os navios reunidos no Mar da China Oriental pertenciam à milícia marítima chinesa, vista por analistas como a terceira força marítima do país, junto à Marinha e à Guarda Costeira. A Newsweek relata que a milícia, que Pequim diz ser apenas pescadores patriotas, participa regularmente de missões da Guarda Costeira chinesa. Para bloquear um posto militar filipino nas Ilhas Spratly? Não. Isso foi sarcasmo.
Além de bloquear, a milícia também é usada há muito tempo para reforçar as reivindicações territoriais de Pequim na região. Ela participou da captura das Ilhas Parasol pela China, do Vietnã do Sul, em 1974. O assédio a uma embarcação de vigilância da Marinha dos Estados Unidos em 2009 e o impasse sobre o Recife de Scarborough com as Filipinas em 2012. O Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, CSIS, aponta que a milícia pode ser dividida em duas categorias principais: navios profissionais construídos para esse fim e com financiamento específico e barcos de pesca comercial recrutados com subsídios do governo. Navios profissionais têm canhões de água e cascos reforçados. Pescadores recrutados são civis com treinamento militar, convocados por Pequim quando necessário, semelhante a reservistas em terra. Agora, mencionamos tudo isso porque dados de AIS, analisados por Gregory Poling, diretor da Iniciativa de Transparência Marítima da Ásia, no CSIS, mostraram que a grande maioria das embarcações parecia ser da província oriental de Zhejiang, onde estão localizados vários portos da milícia marítima. Gregory Poling afirmou à AFP que via esses exercícios como uma tentativa de Pequim de testar a capacidade de mobilização da milícia. Basicamente, se a milícia conseguiria reunir suas forças e se essas forças seriam capazes de fazer o que Pequim precisava. Isso importa pelo que elas precisariam fazer. Thomas Shugart, ex-oficial de submarino da Marinha dos Estados Unidos, disse à AFP que embarcações civis são essenciais para o plano militar chinês contra Taiwan a cerca de 300 quilômetros dos incidentes. A Marinha Chinesa não possui navios de desembarque suficientes para levar tropas e equipamentos necessários. Sem mobilizar navios civis, invadir Taiwan é impossível. Em grande escala, uma operação anfíbia pelo Estreito de Taiwan ainda está fora do alcance de Pequim. Assim, o cálculo muda, ainda que um pouco a favor de Pequim. Jennifer Parker disse à AFP que o planejamento da China para operações ao redor de Taiwan inclui a milícia como multiplicador de força. O exercício pode ter testado a prontidão da milícia para a invasão de Taiwan e sido uma tentativa de Pequim projetar poder na região. Uma frota desse tamanho, mantendo a formação em ventos quase de vendaval por centenas de quilômetros, já é uma declaração por si só. Isso mostra aos países da região que Pequim pode mobilizar embarcações civis em escala e velocidade que poucas marinhas conseguiriam igualar. E consegue isso sem usar nenhum navio de guerra. Alguns observadores veem isso como tentativa de Pequim de projetar poder por causa do momento em que ocorreu. As primeiras formações foram em janeiro e dezembro, as mais recentes em março, durante a guerra com o Irã. Isso é importante porque, em fevereiro, pouco antes dos ataques, China, Irã e Rússia fizeram exercícios navais no Estreito de Hormuz para mostrar a capacidade do Irã de exercer controle calculado sobre o estreito. Quando a guerra começou, Pequim disse ao Irã que estava por conta própria e limitou-se a declarações fortes e condenações diplomáticas. Isso faz sentido estratégico, pois a China evita antagonizar os Estados Unidos ou os Estados do Golfo, parceiros econômicos essenciais. Isso gerou dúvidas sobre o apoio de Pequim a seus aliados e fez alguns questionarem suas capacidades militares. Para um país que se posiciona como uma superpotência e um rival direto de Washington, esse tipo de percepção é prejudicial, mobilizando milhares de embarcações em formações altamente coordenadas exatamente no momento em que o mundo estava assistindo. O Estreito de Hormuz pode servir de lembrete de que a influência de Pequim vai além da diplomacia e que sua projeção de poder é incomparável, independentemente de suas decisões no Irã. Vale destacar que Pequim não comentou publicamente sobre a formação. Isso significa que todos os motivos são, no máximo, especulativos, baseados em análises e opiniões de especialistas, mas ainda assim especulativos. Seja qual for o motivo, o impacto no Mar da China Oriental foi significativo. As formações ocorreram próximas a importantes rotas de navegação, ramificando-se a partir de Xangai, um dos portos mais movimentados do mundo, e não ficaram restritas a uma área remota de mar aberto. Como já dissemos, a formação de 11 de janeiro era tão densa que cargueiros precisaram desviar para passar.
O transporte comercial no Mar da China Oriental tem cronogramas e margens apertados. Qualquer interrupção temporária nas rotas, como uma parede de barcos de pesca, gera custos. Trânsitos atrasados, embarcações desviadas e mais consumo de combustível se acumulam. A incerteza sobre se e quando isso pode ocorrer de novo dificulta o planejamento das empresas de navegação. Além das interrupções imediatas, as formações levantaram uma questão que governos regionais e operadores comerciais precisam considerar. O que vai acontecer da próxima vez? O Mar da China Oriental concentra grande parte do comércio que vai e vem do Japão e da Coreia do Sul, duas das maiores economias globais. Se Pequim consegue estacionar mais de 1.000 embarcações em centenas de quilômetros de mar aberto e mantê-las lá por 30 horas, pode fazer isso novamente, potencialmente por períodos mais longos e, mais importante, potencialmente mais perto de pontos críticos de estrangulamento. E os efeitos disso se espalhariam muito além do Pacífico. Falando do Japão, ainda não mencionamos que o agrupamento da milícia marítima chinesa ocorreu em meio a tensas relações diplomáticas entre Tóquio e Pequim. Em 7 de novembro, o primeiro-ministro japonês Sanae Dekaichi afirmou ao parlamento que um bloqueio naval ou uso de força militar pela China contra Taiwan pode ameaçar a sobrevivência do Japão. Isso implicava que o Japão poderia exercer seu direito à autodefesa para ajudar Taiwan. Pequim reagiu exatamente como era de se esperar, furiosamente, com altos funcionários chineses exigindo que Takaichi retirasse suas declarações, e ela se recusou. O episódio resultou na pior crise diplomática entre os dois países em mais de 10 anos e provocou grande mobilização no Mar da China Oriental. Autoridades regionais disseram a Reuters que Pequim enviou mais tropas do que o habitual para a região após 14 de novembro, quando chamou o embaixador do Japão para protestar contra comentários de Takaichi. As formações de milícias vieram logo em seguida, com o Instituto para o Estudo da Guerra sugerindo que Pequim pode ter escolhido o local para enviar uma mensagem ao Japão e a Taiwan. Isso só reforça o fato de que, para o Japão, uma possível invasão de Taiwan não é uma ameaça distante, mas algo que pode acontecer em breve, com consequências devastadoras para Tóquio em 2023, o ex-diretor da CIA, William Burns, disse. Essa informação indicava que o presidente Xi Jinping instruiu o exército chinês a estar pronto para uma invasão bem-sucedida até 2027, que está a 9 meses de distância. Só para você saber. Precisamos destacar aqui que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos publicou recentemente uma nova avaliação dizendo que Pequim não planeja realizar uma invasão de Taiwan até 2027. Eles não tinham cronograma fixo para a unificação. Embora isso possa ser uma boa notícia para Washington, considerando que sua atenção está atualmente voltada para o Irã e seus estoques de interceptadores de mísseis estão sendo testados. Isso trará pouco conforto para o Japão, porque as tensões com Pequim vão muito além de Taiwan. Os dois países disputam há muito tempo as ilhas Senkaku, um grupo de ilhotas desabitadas no Mar da China Oriental, sob administração japonesa. China e Taiwan também reivindicam a área, rica em recursos naturais, como peixes, petróleo e gás, sendo foco de tensões entre Tóquio e Pequim há décadas. A escala da atividade da China ao redor das ilhas mostra o quanto Pequim leva essa disputa a sério. Em janeiro, o chefe da Guarda Costeira da China, Zhang Jiangming, disse à mídia estatal que Pequim realizou 134 patrulhas ao redor das Senkakus nos últimos 5 anos, mobilizando um total de 550 mil embarcações e 6 mil aeronaves. Durante esse período, só em 2025, as patrulhas cobriram 357 dias do ano. Isso é praticamente todos os dias, e a pressão continuou em 2026. Em março, barcos da Guarda Costeira Chinesa entraram em águas reivindicadas pelo Japão perto das Senkakus, ao perseguirem um barco de pesca japonês. 2 embarcações chegaram a menos de 12 milhas de Minami-Kojima, uma das ilhas das Senkaku, e não saíram por mais de um dia. No dia seguinte, 4 embarcações da Guarda Costeira Chinesa, incluindo as que se aproximaram de Minami-Kojima, fizeram nova incursão de cerca de 2 horas. Uma porta-voz da Guarda Costeira do Japão disse à revista Stars and Stripes que o motivo da incursão era incerto.
especialmente porque não havia barcos de pesca operando nas Senkakus naquele momento. O problema para o Japão é que ele tem poucas boas opções. As Senkaku estão na primeira cadeia de ilhas, que vai do Japão a Taiwan e Filipinas, limitando a expansão naval crescente da China. As operações da Guarda Costeira Chinesa ao redor das ilhas são persistentes o suficiente para desafiar o controle administrativo do Japão sem ultrapassar o limite para um conflito aberto. Cada incursão obriga a Guarda Costeira japonesa a responder, e cada resposta consome recursos e atenção. Segundo Robert Ward, responsável pela área do Japão no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a China aumentou sua pressão em diversas frentes. Ward afirmou à BBC que a China adota estratégia parecida com a Guerra de Zona Cinzenta usada contra Taiwan. Uma tática que visa desgastar o oponente para normalizar coisas que, na verdade, não são normais. A China apresentou queixas à ONU, adiou uma cúpula trilateral com o Japão e a Coreia do Sul e também tentou envolver outras partes na disputa, pedindo ao Reino Unido e à França que ficassem do seu lado, enquanto pedia a seus aliados, Rússia e Coreia do Norte, que denunciassem o Japão. Para Tóquio, a situação ficou tão tensa que alguns funcionários japoneses começaram discretamente a pedir aos pescadores que evitassem completamente as ilhas. Segundo a Reuters, os exercícios da milícia, a situação em Taiwan e os conflitos nas ilhas Senkaku colocam o Japão sob pressão em vários pontos simultaneamente. Isso ocorre porque o Japão depende muito da importação de energia para atender a demanda local. Antes do desastre nuclear de Fukushima, a energia nuclear gerava 30% da eletricidade do Japão. Após o acidente, o país precisou substituir essa energia por combustíveis fósseis importados. E a dependência se tornou tão grande que, em 2023, 22% de todas as importações globais de GNL estavam indo para o Japão. O Centro de Estratégia Marítima calcula que 90% das importações de energia do país transitam por pontos de estrangulamento vulneráveis, como o Estreito de Malaca, o Mar do Sul da China, o Mar da China Oriental e áreas próximas a Taiwan. Se qualquer rota fosse parcialmente interrompida, as consequências seriam graves. O Japão não tem oleodutos ou gasodutos internacionais, e diferente do petróleo, que pode ser estocado por meses, o GNL só pode ser armazenado por períodos limitados. O ministro do Comércio de Tóquio, Hazei Akazawa, afirmou que os estoques de GNL do Japão durariam só 3 semanas, enquanto os de petróleo, cerca de 206 dias. Se esses estoques de gás natural acabarem, então Tóquio terá que lidar com apagões generalizados, fábricas fechadas e casas geladas. Japão e Taiwan não são os únicos na região preocupados com a crescente assertividade da China no Mar da China Oriental e no Indo-Pacífico. As Filipinas têm enfrentado confrontos com a Guarda Costeira Chinesa no Mar do Sul da China, onde Pequim usa colisões, canhões de água e bloqueios para desafiar a presença de Manila em recifes disputados. A Coreia do Sul, que compartilha fronteiras marítimas com a China no Mar Amarelo e abriga cerca de 28.500 soldados americanos, tem visto seu relacionamento com Pequim piorar nos últimos anos por questões como defesa, antimísseis e pesca excessiva. E embora o relacionamento tenha melhorado no último ano, especialmente após a eleição de Lee Jae-myung, Seul ainda tem motivos para ficar cautelosa em relação a Pequim. Todos esses países dependem, em diferentes graus, dos Estados Unidos como garantidor de segurança contra a agressão chinesa, e essa dependência agora está sendo testada pela guerra no Irã. Como dissemos no último capítulo, os estoques americanos de interceptores de mísseis estão sob pressão. O que não mencionamos é que a situação ficou tão grave que Washington realocou baterias de defesa aérea Patriot e THAAD da Coreia do Sul para o Oriente Médio. O presidente sul-coreano Lee Jae-myung afirmou publicamente ao gabinete que, apesar da oposição de Seul à decisão, pouco podiam fazer. E não se trata apenas dos interceptores. Pelo menos 2 destroyers americanos baseados no Japão foram enviados para ataques ao Irã, segundo fotos das Forças Armadas dos Estados Unidos. Kits de bombas guiadas e sistemas de mísseis táticos do exército foram removidos da região. Autoridades de defesa asiáticas, atuais e antigas, acompanham isso com preocupação crescente.
A preocupação é que, com a guerra prolongada, mais poder de fogo americano saia da região. Mesmo com combates crescendo, a reposição de estoques e munições pode levar anos, deixando Taiwan e outros potenciais focos de tensão expostos. Washington tentou acalmar esses temores. Na semana passada, em audiência no Senado, Elbridge Colby, subsecretário de Defesa dos Estados Unidos para a Política, afirmou que oficiais americanos priorizam alinhamento com aliados e parceiros no Indo-Pacífico. Citando-o, aqui estamos totalmente focados na primeira cadeia de ilhas. Fim da citação. Mesmo com essas garantias, há problemas que discursos não conseguem resolver. Robert, contra-almirante aposentado da Marinha das Filipinas, disse a Bloomberg que a presença naval dos Estados Unidos é essencial para evitar que a China controle totalmente o Mar do Sul da China. Ele ressaltou que, antes da guerra no Irã, as forças marítimas chinesas no leste asiático já superavam numericamente os Estados Unidos. Retirar recursos da região só amplia essa diferença, e ela pode ficar ainda maior. No momento em que escrevo, a guerra com o Irã segue com ataques aéreos, sem tropas em solo. Se os conflitos se expandirem, podem envolver outras partes das Forças Armadas dos Estados Unidos no Pacífico, como batalhões do Corpo de Fuzileiros Navais baseados no Japão. Isso já ocorreu em conflitos anteriores no Oriente Médio. Os Estados Unidos retiraram uma série de capacidades do leste asiático, incluindo o porta-aviões USS George Washington do Japão. Durante meses do reforço da campanha no Afeganistão, isso não importava, pois as forças armadas da China não eram tão capazes quanto hoje. Mas, e se a Casa Branca fizesse algo parecido hoje? Isso poderia ser um problema, disse Hirohito Oji, ex-oficial do Ministério da Defesa do Japão, a Bloomberg. Que se um ativo importante como o USS George Washington fosse transferido novamente para o Oriente Médio, isso seria problemático para a prontidão no Indo-Pacífico. No entanto, ele considerou esse cenário improvável. Ele afirmou ao veículo que a principal preocupação era a redução dos mísseis, como os Patriot, pois demoram muito para serem produzidos e anos para repor os estoques. Quando dizemos muito tempo, realmente queremos dizer muito tempo. O Instituto Payne, Instituto Público de Pesquisa do Colorado, estimou que mais de 300 interceptadores Patriot e outros foram usados pelos sistemas de defesa dos Estados Unidos nas primeiras 36 horas da guerra com o Irã, e outros 280 pelos países do Golfo. Novamente, isso é apenas nas primeiras 36 horas. No momento em que escrevo, a guerra já dura 3 semanas e não parece que vá parar tão cedo. A Lockheed Martin, a fabricante, produz cerca de 620 mísseis Patriot por ano. Embora o Pentágono tenha anunciado um acordo de 7 anos para triplicar esse número para 2000, essa meta só será atingida, no mínimo, no final de 2030. Nesse ritmo, mesmo com o aumento da produção, como os Estados Unidos precisarão reabastecer seus estoques e os de aliados no Oriente Médio, os países do Indo-Pacífico terão que esperar anos até repor os seus. Grant Newsham, ex-coronel dos fuzileiros navais dos Estados Unidos e oficial de ligação com as Forças Armadas japonesas, afirmou que isso resultou de uma abordagem just-in-time para equipar e prover pessoal para as Forças Armadas. Partindo da ideia de que Washington jamais travaria outra grande guerra, muito menos 2 ao mesmo tempo, independentemente da causa, o resultado permanece o mesmo. Aliados americanos no Indo-Pacífico temem, enquanto a China se sente encorajada a formar enxames de barcos com 400 quilômetros de extensão que ameaçam rotas marítimas e sua guarda costeira expulsa pescadores japoneses de ilhas controladas por Tóquio e Washington. Apesar de dizer que foca na primeira cadeia de ilhas, parece distraído demais com a guerra no Irã e não dá ao Indo-Pacífico a devida atenção. Se isso continuar, a próxima guerra de barcos pode não estar a 300 quilômetros de Taiwan. Pode estar bem na sua porta ou ancorada na costa do Japão, da Coreia do Sul ou das Filipinas. Pensamento assustador, não é? Obrigado por assistir